Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre sistema circulatório. O sistema circulatório ele vai ser composto por basicamente três estruturas: o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. O coração ele vai ter função de bombear o sangue. O sangue ele vai correr dentro dos vasos sanguíneos. O coração ele é um órgão, assim como os vasos, e o sangue a gente considera eles como um tecido. Quais são as funções do sistema circulatório? O sistema circulatório ele vai ter como função principal o transporte de nutrientes e oxigênio pelo corpo através da circulação do sangue, ou seja, todo o oxigênio e todo o gás carbônico ele vai ser transportado pelo sistema circulatório até os pulmões, igual a gente já estudou sistema respiratório. Também os nutrientes eles vão sair lá onde eles são absorvidos, lá no intestino delgado e no intestino grosso. E como que eles vão chegar pelo corpo? Através da circulação do sangue. Então, o sistema circulatório ele não vai agir sozinho, ele precisa dos outros sistemas para fazer essa distribuição. Então, o sistema circulatório ele vai ser uma grande central de distribuição do corpo, tanto de nutrientes quanto do oxigênio e a retirada do gás carbônico do corpo. O sangue. O sangue ele como tem como a principal função o transporte de oxigênio pelo corpo através da circulação do sangue. O oxigênio que a gente respira, que vai para os pulmões, o sangue ele passa através dos capilares e vai pegar esse oxigênio e vai levar através das hemácias, que são células especializadas em carregar oxigênio e gás carbônico pelo corpo. O sangue ele vai ter a função de manter a temperatura do nosso corpo. Então, o nosso corpo, para funcionar bem, ele precisa ter uma temperatura adequada. Essa temperatura ela vai ser liberada através do metabolismo celular. Então, as células elas vão realizar processos para gerar energia, sintetizar moléculas e isso vai gerar calor. Como o sangue ele está circulando no nosso corpo, ele vai ser bombeado no coração. Até ele chegar nas extremidades, ele demora muito tempo. Então, por isso que quando a gente sente frio, a gente tende a sentir frio onde a gente não tem uma circulação do sangue muito eficaz, como nas extremidades do corpo, na palma da mão, na palma do pé. Então, o sangue ele vai, o sangue ele vai transportar o oxigênio e o gás carbônico para os pulmões, os resíduos liberados pelas células, ou seja, as células depois de fazer a respiração celular, elas liberam o gás carbônico. O gás carbônico ele é um componente tóxico para o nosso corpo, ele precisa ser liberado. Então, por isso que quando a gente respira, a gente está pegando oxigênio do ar e quando a gente expira, a gente está liberando o gás carbônico. Além do gás carbônico e dos nutrientes, o sangue ele vai ter duas funções, assim como o sistema circulatório, que vai ser a questão dos hormônios. Ou seja, eu vou ter glândulas que vão sintetizar esses hormônios, e esses hormônios não vão agir nesse local específico. A hipófise, ela é a glândula mestra, ela fica localizada na parte da cabeça, assim, e ela vai liberar hormônios que vão controlar outras glândulas no nosso corpo. Então, para esse primeiro hormônio, que ele é secretado lá na hipófise, ele percorrer, por exemplo, e para o pâncreas sintetizar um hormônio ou para os testículos sintetizar a testosterona, por exemplo. Então ele precisa percorrer esse corpo. Ele vai percorrer o corpo através do sangue. Os anticorpos, que vão ser as células de defesa do nosso organismo, elas vão estar no sangue. Se eu tenho muitas células de defesa no sangue, isso significa que provavelmente o meu corpo está com infecção. Então, na composição do sangue, as células de defesa são minoria. E o sangue ele vai ser composto por quatro partes. O plasma, que na sua maioria vai ser água, nutrientes e hormônios. Esse plasma ele vai ser
ele vai ter uma cor amarelada. As hemácias, que vão ser responsáveis por carregar o oxigênio e o gás carbônico. Então, a cor vermelha do sangue é devida a essas hemácias. A gente vai ter os leucócitos, que vão ser as células de defesa do sistema imune. E a gente vai ter as plaquetas. As plaquetas, elas vão ter a função de parar um possível sangramento. Então, quando existe algum ferimento interno ou externo, para que a gente não sangre até a morte, as plaquetas elas têm que estancar esse sangue fazendo a coagulação deles. Então, quando alguém tem problema de plaquetas é porque ela não está conseguindo fazer com que o sangue pare, não tenha a coagulação do sangue, melhor dizendo. Então, aqui, uma análise de sangue. Quando a gente separa ele através do método de centrifugação, a gente tem plasma e plaquetas dessa porção amarela. Os leucócitos, se vocês forem perceber, é uma parcela irrelevante dessa amostra. E nós temos as hemácias. Então, isso aqui tudo está separado. Os leucócitos eles vão se dividir em diferentes células lá do sistema imune. Basófilos, eosinófilos, leucócitos. Então, tudo isso aqui a gente chama de células de defesa. E as hemácias que vão ser as que vão carregar oxigênio e gás carbônico pelo nosso corpo. Aí a gente vai ter os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos que são considerados órgãos que vão ter a função de carregar esse sangue através do corpo. Existem dois tipos de circulações. As circulações abertas e a circulação fechada. Então, quando a gente fala que eu tenho um sistema circulatório aberto, é um sistema circulatório de animais, digamos, primitivos. Tipo os invertebrados. Os invertebrados, a maioria deles, tem sistema circulatório fechado. Não, quer dizer, aberto. Fechado é o sistema circulatório que passa por tubos. Nesse caso, veias e artérias. Podem ter outros nomes associados a estruturas que fazem funções semelhantes em outros animais. Então aqui a nossa circulação é fechada. Todo o nosso sangue está correndo ou em veias ou em artérias. A gente não tem sangue em espaços vazios, por exemplo. Igual alguns outros animais têm. Então a gente divide os vasos sanguíneos de acordo com o calibre. A gente vai ter as veias e as artérias, as arteríolas e as vênulas e os capilares. Então, do maior para o menor calibre, eu vou ter artéria, arteríola e capilar. Aí, de veia, eu vou ter veia, vênula e capilar. Quanto menor o diâmetro dessa veia ou dessa artéria, ela recebe uma nomenclatura diferente. Quanto mais próximo dos capilares, menor tem que ser o calibre dessa veia, para poder manter a pressão exercida pelo coração. Então, se eu tivesse uma artéria e depois passasse por um capilar, a pressão do sangue não ia ser o suficiente para poder fazer as trocas e nem para empurrar o sangue até as partes mais longe do corpo. Por exemplo, o pé. Para o sangue chegar no pé, ele precisa manter essa força. E isso só vai acontecer porque eu estou diminuindo o calibre da artéria até chegar em arteríola. O coração. O coração ele vai ser dividido em algumas partes. Aqui a gente vai ter algumas veias e artérias principais do coração, que é a aorta. A maior veia do corpo é a aorta. A gente vai ter a veia cava superior, a artéria pulmonar. E a gente vai ter o coração dividido em 4 partes, entre os átrios e os ventrículos. Os átrios são a parte superior do coração e os ventrículos são a parte de baixo. Eu vou ter o átrio direito e o átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, anatomicamente, o coração ele é dividido nessas 4 partes. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu vou ter uma válvula. E do átrio direito e do ventrículo direito, eu vou ter outra válvula, que aqui não está exemplificada. Mas essa válvula, entre um e outro aqui,
é para fazer com que o sangue que está no átrio esquerdo não se encontre com o que está no ventrículo esquerdo. Eles não podem, o sangue que está correndo no coração, ele não pode se encontrar. Por quê? Por causa da circulação sanguínea. A gente vai ter dois tipos de circulação, o que a gente chama de pequena circulação e o que a gente chama de grande circulação. A pequena circulação vai ser aquela circulação dos pulmões para o coração e a grande circulação vai ser do coração para o corpo. Então, começando lá. Qual que é o princípio aqui do sistema circulatório? Eu espalhar oxigênio pelo corpo e retirar o gás carbônico. De onde que vem essas substâncias? Dos pulmões. Os pulmões eles capturam o oxigênio e retiram o gás carbônico do corpo. Esse é o sistema respiratório que a gente estudou. Então, tudo vai começar lá no pulmão. O pulmão inspirou o gás carbônico. Para onde que ele vai vir? Ele vai vir até o ventrículo, e vai ser bombardeado através das artérias para o corpo. Então, as artérias elas vão ser ricas em oxigênio. Então, toda vez que vocês verem um esquema e de um lado tiver rosa ou vermelho e do outro tiver azul, a parte que está em rosa ou vermelho, ela está se referindo às artérias. As artérias que está com o sangue rico em oxigênio. Enquanto do outro lado, o lado azul, a gente vai ter o sangue rico em dióxido de carbono, em gás carbônico, que vai ser para retirar do corpo. Então, o coração bombeou lá, aí passou lá artérias, arteríolas e chegou nos capilares. Os capilares eles vão levar o sangue até os tecidos do corpo. Então, recapitulando, a gente tem a célula e tem um tecido. O tecido é um conjunto de células que vão realizar uma mesma função. E para realizar essa função, elas precisam receber oxigênio, que vão receber através dos capilares, que são muito pequenos. Realizou as trocas gasosas. Esse sangue que estava em artérias, elas vão passar para veias. Realizou as trocas, capturou o gás carbônico que estava lá para ser retirado e injetou oxigênio no corpo. Voltou para cá. Veio, percebam, eles vêm para o coração e vão ser jogados para o pulmão. No pulmão, a gente tem as trocas gasosas. Esse sangue que estava com o cheio de gás carbônico, a gente elimina através dos pulmões, recebendo de novo o oxigênio. Aí recomeça o ciclo. Leva para o coração, do coração para o corpo, do corpo para o coração, do coração para o pulmão. Então, pequena circulação é do coração para o pulmão. E a grande circulação vai ser do coração para o resto do corpo. E no começo era isso.